Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmo de número 72. Nós temos ouvido nesses últimos tempos aqui na Igreja Batista do Aquidabã, sempre falando de oração, falando de permanecer, falando de purificação, como a quarta-feira, vida no altar, mas também falando de que nós passamos por lutas, por adversidades, muitos irmãos enfermos, cirurgias, a igreja no processo de sucessão pastoral, muitos filhos dos amados no deserto, desviando do poço que é Jesus Cristo. Tudo isso vai nos levando a refletir naquilo que precisamos fazer, orar, amém? No Salmo 72, no versículo de número 12, prometo não demorar, está escrito aí: pois Ele, Deus, livrará o necessitado que clamar, como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Amém? Eu estava meditando neste salmo e pensando nas pessoas que sofrem, que nós deparamos no nosso dia a dia, no nosso viver diário. E o Senhor me levou lá para Gênesis, capítulo 16, a história belíssima de uma escrava que estava morando nas tendas de Abrão e Sara, uma egípcia chamada Agar. Essa mulher estava vivendo ali, usufruindo da bênção de Abrão. Tinha proteção, tinha alimento, enfim, estava vivendo uma vida, apesar longe da sua terra, era como uma escrava, mas ela estava sendo tratada da melhor maneira. E de uma hora para outra, a vida dessa mulher foi transformada. E ela foi obrigada a deitar com Abraão, e todos conhecemos a história, ficou grávida. E ela começou a se sentir orgulhosa com a situação. E começou a fazer com que a sua senhora, Sarai, tivesse assim um pouco de rancor com ela. O texto bíblico vai nos dizer que ela foge para o deserto. Ela larga as tendas de Abraão e vai para o deserto. E ali no deserto ela senta perto de um poço e fica pensando na vida. E Deus envia um mensageiro que faz uma pergunta interessante. Aquele mensageiro fala para ela: Agar, de onde você vem? Para onde você vai? E ela começa a ter um diálogo com o mensageiro, que é um anjo de Deus. E em certo momento o anjo vai falar com ela: olha, você agiu de maneira errada com a sua senhora. Você vai fazer o seguinte: você vai regressar, você vai voltar, você vai, a gente estudou isso na EBD, conversão, né? Você vai mudar o caminho, você vai voltar e vai pedir, se humilhar diante da sua senhora. E o texto vai nos dizer que ela fez isso, voltou. Continuou vivendo ali, teve o seu filho, que chamou-se Ismael. E com a chegada daquela criança, ela continuou a errar novamente, ao ponto da sua senhora falar com o seu marido: olha, não dá para conviver com essa mulher, agora ela está com seu filho, e a zombaria tem aumentado, ela está desfazendo do nosso filho, não dá para conviver, manda essa mulher embora. E Abraão falou: ela é sua criada, faça dela o que você quiser.
E o texto vai nos dizer, a partir do capítulo 21, de 8 a 19, de que Sarai conversou com aquela criada e mandou ela embora. Abraão, de madrugada, pegou ali uns pães, pegou água, colocou sobre um animal e fez com que ela fosse embora para o deserto. Mais uma vez aquela mulher se deparou com o deserto da vida. E ela caminhou, não sabemos se alguns dias, até que acabou a água, acabou o alimento, e ela se viu só novamente. Ela com o seu filho agora, já grandinho. Ela sentou numa pedra, colocou o seu filho debaixo de uma árvore e começou ali a conversar, quem sabe até com o Deus de Abraão. Abriu seu coração diante daquela angústia, daquela necessidade que estava levando ela a crer que a esperança não existia mais. Ela estava vendo a morte, o fim da sua vida ali naquele momento. Mais uma vez, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, envia o seu mensageiro para conversar com ela. Conversou com ela e o texto vai nos dizer que Deus abriu os olhos daquela mulher. E quando abriu os olhos, ela olhou e viu ali um poço. E naquele poço havia água. Ela foi ao poço, tomou água, deu água para o seu filho, encheu o seu recipiente e prosseguiu viagem. Aquela criança cresceu, foi um guerreiro. Ela arranjou ali na terra do Egito uma esposa para o seu filho Ismael, pai de uma grande nação. E eu fiquei a meditar nessa história belíssima. Aquela mulher sentada na pedra, o choro amargo, a falta de esperança, a dor e um poço trazendo vida para ela. Amados irmãos, vivendo nesse tempo que nós estamos vivendo, quantos de nós tem essa experiência no nosso viver? Às vezes passamos por lutas, por adversidades. Nós que somos crentes em Cristo, quantas vezes nós choramos, nós nos prostramos diante do Senhor, a nossa esperança parece que não existe mais. Mas é nesses momentos antes da vida que o Senhor nos prepara um poço. Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou a cura, eu sou aquele que liberta, aquele que salva, aquele que vai à frente da batalha, aquele que te dá vitória. Amém, irmãos? Qual tem sido a sua necessidade, irmãos? Toda quarta-feira a gente está aqui, esse momento belíssimo de oração, e a igreja de um tempo para cá tem orado, tem se prostrado diante do Senhor. Você já recebeu a sua vitória? Você já visualizou o poço da sua vitória? Porque o Deus de Abraão tem que ser o seu Deus, tem que ser o nosso Deus. Eu estava visualizando, irmã Noêmia, a cirurgia do irmão Miro, uma cirurgia que, se nós tivéssemos o privilégio de ter filmado, né? Ele foi aberto ao meio, o seu coração ali, as suas veias. Que cirurgia difícil. Ele estava temeroso. Ele falou: irmão, eu não sei se eu vou voltar, mas hoje a gente pode ver, ele está se recuperando, né? Já veio domingo à igreja, fazendo um pouco de arte, na verdade, mas que maravilha, que bênção. Às vezes nós não olhamos isso e não vemos o milagre de Deus. Precisamos, irmão, nas pequenas coisas, ver Deus, sensibilizar que Deus está próximo de nós. Às vezes nós desesperamos, corremos, quando Deus está perto. Eu sou Jesus, a quem te tomo pela mão, a quem te levanto, a quem te dou vitória. Quantas vezes nós despercebemos que Jesus está perto de nós,
Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu acordei de madrugada, perdi o sono, não sabia o que era, parece que alguma coisa me tocou. Irmãos, é o Senhor que te tocou. O Senhor quer que você levante de madrugada, não só uma vez, mas o Senhor quer ter comunhão contigo. Às vezes nós passamos despercebido dessa verdade. A nossa vida está tão cheia de atividades, o ativismo, e muitas das vezes a igreja tem ativismo, não estou falando dessa, né? Mas muitas das vezes é de segunda a segunda, não temos tempo, não respiramos, e o Senhor muitas das vezes quer fazer o que fez aquele mensageiro, teve um diálogo com aquela mulher. Jesus teve um diálogo com a mulher samaritana. Aquela mulher estava cansada de buscar água todos os dias no poço. Ela precisava de ser amada. Ela precisava de ter um diálogo com alguém que pudesse saciar a sua sede espiritual. Quantas vezes senta alguém ao nosso redor e começa a desabafar, às vezes até a chorar, né? Eu me lembro aqui, pastor Valmir também lembra que eu ia para Vitória com a minha esposa, levar meu filho ao médico, peguei um executivo, e quando cheguei ali perto da casa do seu Camilo, o executivo parou, eu falei: poxa, esse ônibus é parador ou não é executivo? Mas olha como que Deus é maravilhoso. Entrou um rapaz bonito, louro, de olho azul, com uma mochila na mão, e só tinha uma cadeira vazia, justamente do meu lado. A minha esposa e meus 2 filhos estavam nenhuma, e eu fiquei. E aquele jovem sentou do meu lado, e eu falei: tudo bem, jovem? E ele falou: não, não está bem. Mas você não vai ter tempo para ouvir a minha história. Eu falei: tem, daqui a Vitória são 2 horas, vamos conversar. E comecei a conversar com aquele jovem, ele começou a abrir o seu coração. E aquele jovem então pôde falar: você é crente? Eu falei: eu sou servo de Deus. Ele falou: você é um mensageiro que Deus colocou na minha vida. Eu estava precisando. E aquele jovem depois veio para o projeto, aprendeu da palavra de Deus. É assim que Deus faz. Deus coloca poço para aqueles que estão precisando de água. Essa igreja, irmãos, o culto de quarta-feira, falei com a amada irmã Eliseu, ela vai estar repleta, não porque vai ter um cartaz ali dizendo que campanha de oração, que você vai ser abençoado, que você vai ter a sua finança multiplicada, você vai ter 3 carros na garagem, mas de pessoas que vão passar aqui e vão ver anjos de Deus neste lugar. Os hinos que serão cantados aqui vão entrar em corações. Nos anos 80, a gente começou um trabalho em Castelo, em Venda Nova do Imigrante. Tinha poucas casas, tinha um irmão Osana que tinha uma casa só ali na Vila Betânia. A gente saía de Castelo todo sábado, às vezes um frio insuportável. E quando a gente subia a serra, às vezes com 2 Kombi, tinha um local que a gente parava ali e começava a dar as mãos e começava a cantar uns hinos belíssimos do cantor cristão. Na ida e na volta a gente fazia a mesma coisa. E começou a acontecer algo interessante, irmãos. Quando a gente começava a cantar ali naquela escuridão, naquele frio, saía dentro da Kombi, dava as mãos, começava a cantar 1, 2, 3 hinos. Aí lá embaixo tinha uma luz, bem lá embaixo, e as pessoas começavam a gritar: ei, continua cantando, está lindo, está maravilhoso. E um dia nós descemos lá e fomos cantar. Aí a mulher fez um grande café, e as pessoas falaram: olha, a gente quer esse Jesus, a gente quer esse Jesus. A humanidade, irmãos, está precisando desse Jesus. Essa mulher, Agar, precisava desse Jesus, e o texto de Salmo vai dizer isso, irmãos. Esse texto belíssimo de Salomão, quando ele se preocupa em escrever: pois ele livrará o necessitado que clamar. Eu sou um necessitado, sou servo de Deus, por Jesus Cristo e pelas suas infinitas misericórdias. Mas quantas necessidades estão ao meu alcance? Quantas? Pouco tempo a minha filha teve que largar o apartamento em Viçosa, e ela estava assim preocupada. É uma menina de Deus, sabe?
ama missões, mensageira do rei, fez. E ela pegou e falou: pai, o que vai ser agora? Eu vou ter que mudar, a moça que mora comigo vai mudar para um lugar longe da cidade, e a igreja era pertinho, em frente. Estava todo dia na igreja, trabalhando. Eu falei: filho, você confia no Senhor? Pai, confio, vamos orar? Vamos. E no outro dia, o pastor Sérgio falou: Thaís, tem uma vaga aqui, as meninas, universidade sempre coloca nome nos alojamentos, né? Tem a igreja e tem uns apartamentos no prédio da igreja. Tem uma vaga, saiu uma menina agora, tem uma vaga no convento, você quer vir para cá? Aí ela falou assim: poxa, é tudo que eu preciso. Está lá morando dentro da igreja. As coisas de Deus são assim, irmãos. Quando tudo parece difícil, impossível, o Senhor vem e toma e responde da melhor maneira. Então, nesta maravilhosa noite, eu quero deixar essa reflexão com os irmãos. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. A função maior de Jesus é salvar. É salvar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É a marca dele. O Senhor Jesus veio para salvar, dar vida e vida em abundância. Nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Nós precisamos começar a visualizar os nossos familiares que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Quantos deles que cantavam já não cantam mais? Quantos deles que vinham para a igreja já não vêm mais? Às vezes, quando eu venho para a igreja, eu encontro às vezes à noite pessoas que já foram dessa igreja nos bares, pessoas de outras igrejas caminhando. Um dia eu falei com a irmã, vamos para a igreja. Ela falou: não faz mais parte da minha vida. Que pena, que pena. Jesus não faz mais parte da minha vida. Só as misericórdias do Senhor. Por isso, irmãos, se você estiver passando, como diz o texto ali, por provação, por lutas, por tempestade, por aflições, por angústias, por tormentas, confia no Senhor. Ele está perto. Você tem que tomar posse da vitória, da bênção. Você não pode passar despercebido que o Senhor está lá no céu. Ele não está lá no céu, Ele está dentro de você. Amém? Na Suíça, para terminar, os alpinistas gostam muito de subir aquelas montanhas geladas, fazer turismo. E um certo homem leu sobre aquilo e queria subir aquelas montanhas. Ele fez uma pesquisa e soube que ali tinha, naquelas montanhas, naqueles Alpes suíços, tinham mosteiros ali, havia uns monges, lá no topo daquela montanha, onde recebiam as pessoas para passar ali, contemplar aquelas montanhas geladas. Havia muita neve. E um dia aquele homem subiu, e ele sabia que tinha uma história, contava-se uma história que havia uns cães da raça São Bernardo, que quando você passava, você deparava com alguma tempestade de neve, alguma necessidade, aqueles cães vinham, traziam suprimento, um leite quente, um chocolate, agasalhos, cobertores, enfim, qualquer suprimento. Aquele homem subiu e logo na sua caminhada, ele pegou um nevoeiro, uma tempestade muito forte de neve. Havia um abrigo logo na frente. Ele entrou dentro do abrigo. Nessa subida havia vários abrigos, até chegar no mosteiro. Ele entrou no abrigo e ficou ali no abrigo esperando os cães São Bernardo trazer um chocolate quente, cobertor. Ficou ali 3 dias dentro do abrigo com fome. Passou a neve, ele prosseguiu a sua subida naquelas montanhas. Chegou no mosteiro, cansado, ele começou a conversar com um monge. Poxa, esse negócio de cão São Bernardo que traz suprimento para a gente, isso é conversa fiada. Eu fiquei 3 dias lá num casebre, lá embaixo, no pé da montanha, esperando o nevoeiro passar, e cadê São Bernardo? Cadê cachorro? Cadê suprimento? Quase morri de fome e de frio.
E o monge, chefe geral ali, estava ouvindo aquela conversa, chegou perto e falou: Estevão, posso ajudar em alguma coisa? Ele falou: estou compartilhando aqui, vocês falam que tem uma história de que uns cães, São Bernardo, vem e traz suprimento. Eu fiquei 3 dias lá embaixo. Ele falou: você viu que na mesinha onde você estava tinha um telefone? Não. Pois é. Você leu na parede lá que tinha uma observação para você pegar aquele telefone e acionar uma lâmpada aqui no mosteiro. Nós sabíamos em qual abrigo você estava, e aí a gente ia mandar um cão que é treinado para levar um chocolate quente, agasalho para você continuar a viagem. Você estava perto da bênção, mas não usufruiu da bênção e por isso você sofreu. Irmão, Jesus está perto da gente. Nos momentos mais difíceis, precisamos abrir os nossos olhos, como ele abriu os olhos de Agar, para ver um poço. O poço estava ali, mas ela não pôde visualizar aquele poço que ia trazer vitória para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo possa falar conosco e que nós possamos desprender de toda sorte de amarras para visualizar a glória de Deus na nossa vida. É só nesta vida, irmãos. Se nós não fizermos nada aqui, nós não vamos fazer em outro lugar. É aqui que nós temos que ser bênção, ser luz, com todo o nosso jeito falho de ser humano, né? Com todo jeito, mas nós precisamos ser luz, porque Jesus é a luz do mundo que habita na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.